Você acha que o fonoaudiólogo japonês é valorizado financeiramente? Você acha que o fonoaudiólogo japonês ganha mais que o fonoaudiólogo no Brasil? Acompanhe comigo hoje falando sobre o salário do fonoaudiólogo do Japão. Ohayou gozaimasu. Watashi wa Nihon de hataraku gengo shokakushi no Perunarudo desu. Bom dia, eu sou Bernard, fonoaudiólogo atuando aqui no Japão. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o salário médio do fonoaudiólogo japonês, tá? Então, nós vemos muito vídeo na internet de brasileiros que vêm do Brasil trabalhar aqui no Japão, geral em sua grande parte trabalhando em fábrica e falando como é o seu salário aqui no Japão, né? Então, hoje eu vou trazer um conteúdo que eu nunca vi na internet, falando sobre o salário médio do fonoaudiólogo japonês, tá bom? Então, antes de falar sobre o valor, né, realmente o valor exato que o fonoaudiólogo japonês ganha, vamos falar um pouquinho do salário médio do Brasil, tá? Então, o fonoaudiólogo brasileiro, ele se forma, ele sai da universidade, né? Então vai para a área de trabalho. Ele sai com ele sai com um vasto conhecimento, né, de teoria científica, né, porém é inexperiente ainda. Então o mercado de trabalho, ele também, ele no Brasil, ele, né, ele vai pela experiência também, né? Quanto mais experiente, logicamente, mais valorizado, mais qualificação, mais valorizado, né? Então, esse profissional saiu da universidade, vai ter uma valorização não tão grande inicialmente, né? E a gente vai ver agora, tem que falar um pouquinho também de regiões, tá? Tem regiões no Brasil que pagam um pouco mais e outras valorizam um pouco menos o profissional, né? A região sul, por experiência, eu estou dizendo isso por experiência profissional, a região sul, ela valoriza mais o profissional fonoaudiólogo. Na região nordeste, valoriza muito menos do que na região sul, né? Por experiência profissional. Aí eu já posso falar, porque eu atuei nos dois mercados, tá? E aí tem uma região que paga bastante também, que é a Centro-Oeste, especificadamente Mato Grosso do Sul, né? Vamos falar valores agora, tá? Dependendo da região que você sai, né, como região sul, em média, o profissional vai ganhar entre seus 2.500 a 4.000 reais, iniciante, tá? Depois vai se qualificando, vai aumentando. Na Paraíba, né, esse profissional, ele sai, vai receber em média de 1.000 a 2.000 reais, tá? A gente já vê uma comparação, né? O vídeo não é sobre essa comparação, tá? Mas é só para vocês terem um pouco mais de noção de salários do Brasil também, né? Depois que você se qualifica, vai aumentando, ampliando, né? Vai tendo autonomia para clínica particular ou atendimento particular, aí o valor é acima da média, né? Mas eu estou dizendo em clínicas particulares, tá bom? Em hospitais, clínica particular, tá? Então, para vocês terem ideia. Tem lugares, né, que pagam até 14 a 17 mil reais, né? Essa região, Mato Grosso do Sul, tem uma parte ali, né, do norte também que pagam valores assim, logicamente, porque é um lugar mais isolado, onde muita gente não vai por querer, né? Vai pelo salário, tá? Mas, em média, o salário do brasileiro, fonoaudiólogo, é 4.000, em média, sim, tá? Em média. Como eu falei, região do Nordeste, pela minha experiência, é bem menos que na região Sul, pela minha experiência que eu tive, que eu recebi, tá? Então, tem essa diferença, né? E, logicamente, quanto mais inexperiente, menos você vai receber, tá? No Japão, o que que acontece? Aqui é bem ramificado, tá? Então vamos lá. É em média, tá, pessoal? É em média o valor que eu vou dizer aqui. Em média, 250 mil ienes a 430 mil ienes. Quando você se forma aqui, basicamente eles pegam por idade,
tá? Isso é basicamente, eles vão pegar por idade. Eles vão pegar a idade entre 20 a 24 anos, né? Eles vão, geralmente a clínica de reabilitação ou o hospital vai pagar em média, tá? 250 mil para 20 a 24 anos, ou um inexperiente, tá? Recém-formado, tá? Então, 250 mil fora imposto, tá bom? É um valor, ok? É, mas ainda baixo. A gente já vê que não é tão valorizado assim, né? A fonoaudiologia no Japão, tá? De 24 a 29 anos, aumenta um pouquinho mais, vai para 300 mil ienes, né? Mensais, tá? Fora imposto, né? Vamos botar aí um imposto mais ou menos 40 mil, tá? Então, o que sobra, vocês diminui aí, tá? Depois daí dos 30 aos 36 anos, depois aos 36 aos 42, vai aumentando, tá? Até chegar a 430 mil ienes, fora imposto, tá bom? Então, o salário médio de um fonoaudiólogo no Japão, atuando aqui, vai de 250 mil a 430. E de conversas, sabendo, tentando entender um pouquinho mais desse valor, dessa valorização, é que é bem rígido mesmo, essa questão de idade, né? Então você vai receber esse valor, logicamente que, né, tem casos específicos que vão ganhar mais, mas dá para entender que já estamos trazendo aqui valores que um fonoaudiólogo do Japão ganha, tá? Logicamente que tem seus casos, né? Tem caso a caso. Tem um pessoal que sai formado, faz especialização, ganha mais, lógico. Mas já dá para ter uma ideia base salarial de um fonoaudiólogo japonês, né? Então, aqui no Japão, também tem aquela área, também aquela parte, né? A clínica de reabilitação e hospitalar. Geralmente no hospital você vai receber alguns auxílios a mais, tá? Então, ampliando um pouquinho mais esse valor, tá? Também pela área de risco, né? Que é mais do que uma área de linguagem. Então tem todos esses benefícios a mais que acaba se tornando um pouquinho mais alto no final ali, mensal, tá? Aqui nós temos muita clínica de reabilitação, né? Muita clínica de reabilitação e esses valores aí, mais baseados nessas clínicas de reabilitação, tá? Então, realmente, o valor médio ali 250, 300 mil, né, em clínica de reabilitação, lógico, se você fizer mais especialização, se qualificar mais, você vai tendo mais benefícios, né? Pessoal, o profissional fonoaudiólogo no Japão, a diferença, se você vê, eu assisto muito canais que falam de fábrica, que são valores exorbitantes, né? Comparado a esses, né? Só que a gente vai entrar agora num assunto, né? Que são de benefícios, né? O profissional fonoaudiólogo japonês, logicamente que ele vai ser um japonês, tá? Ele vai estar atuando em uma empresa, uma clínica japonesa. Isso reflete muito na questão de reconhecimento aí de alguns órgãos públicos, alguns financiamentos, então ele tem essa autonomia, essa ampliação, né, de poder ter mais condições, condições de comprar carros, casas, né, por estar em alguma clínica japonesa, tá? Então, você trabalhando em uma empresa japonesa, você tem muito mais benefícios, né? Esse profissional, ele geralmente trabalha 8 horas, tá? O japonês aqui, ele trabalha 8 horas na sua clínica de reabilitação ou nos hospitais. No Brasil, falando também um pouquinho do Brasil, no Brasil, ele é autônomo ou tem cargas horárias que vai de 2 horas a 8 ou a mais horas, tá? E aí tem o profissional liberal que faz sua hora, 1 hora ali, 45 minutos de atendimento. Então, no Brasil é um pouco diferente, né? Tem a questão liberal, né? Que você faz
o atendimento particular, ali cobra 1 hora, então, né, só que não tem esses benefícios, né, você tem que pagar plano de saúde, não tem tanto benefício assim. E no Japão, voltando, além de trabalhar numa empresa que é japonesa, então os benefícios de saúde, tudo vinculado à empresa. Então você vai ter no final ali condições de comprar carros, bens materiais, casa, muito mais fácil, né? Se comparar com pessoas que são descendentes, que vêm de fábrica, trabalham terceirizados, né? Por uma empreiteira. Não estou aqui falando, julgando qual é o melhor. Eu só estou aqui falando um pouquinho mais porque é muito mais comum a gente ver pessoas que vêm trabalhando por empreiteiras, né? É, e aí se torna, entre aspas, terceirizado para a empresa, né? E esse fonoaudiólogo japonês, ele basicamente ele atua, né, diretamente com a empresa ou com o hospital, que é uma empresa também, né, ou clínica de reabilitação, tá? Então, a gente já viu aí que ele não vai ganhar tanto, né, comparado a esses vídeos que a gente vê novamente, né, de pessoas falando sobre salários de fábrica. Porém, o trabalho dele, isso foi o que foi me passado, tá, pessoal? O trabalho é bem ameno numa clínica, né? Então você trabalha 8 horas ali, é estressante, é cansativo. Porém, esse cansaço não é tão quanto uma fábrica, né? Eu estou falando assim porque pessoas já me relataram muito isso, que são 8, mas para você ganhar muito mais, esse valor um pouco mais exorbitante, entre aspas, assim, você vai trabalhar de 12 a 14 horas por dia, né? Numa fábrica. Então, é muito mais estressante, mais cansativo, você vai ganhar mais, porém, muito, muito mais trabalho, né? E já em clínica de reabilitação é bastante trabalhoso, sim, é estressante, porém a carga horária é menor, né? Não trabalhei em fábrica, então não posso dizer como é, mas ao meu modo de ver, eu acho, e vendo com meus colegas, né, é bem menos cansativo que em fábrica, né? Nós trabalhamos 8 horas diárias, né? 2 folgas na semana e todos os benefícios, né, que o fonoaudiólogo japonês ganha, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né, do salário médio do fonoaudiólogo japonês, algo que nunca foi passado no YouTube, em mídias sociais, né? Eu nunca vi esse tipo de vídeo falando sobre salário médio de um fonoaudiólogo japonês, né? A gente vê muito, né, o pessoal do Brasil vindo, falando o quanto é sobre fábrica, né? Então, hoje nós estamos sabendo um pouquinho mais o salário base, né, médio de um fonoaudiólogo japonês, alguns benefícios, como é o mercado de trabalho deles aqui. Também vimos também um pouquinho mais do salário do Brasil, né? Comparando ali, o Brasil recebe mais, né? Tem mais autonomia, mais liberdade para trabalhar. Então, você pode ter no final ali um faturamento muito mais alto no Brasil do que um fonoaudiólogo japonês, tá? O que eu estou falando aqui é referente a fonoaudiólogo japonês, tá bom? Então, fica aqui o meu convite para você se inscrever, para você curtir, dar um like aí no vídeo, né? Compartilhar com outras pessoas que queiram saber mais sobre salários no Japão. É, Comente também, deixe a sua sugestão de vídeos, o que você quer saber, o que você tem interesse de ver aqui no Japão, tá bom? Fica aqui o meu convite a vocês. Eu agradeço muito a vocês estarem assistindo mais um episódio do Cadê o Fono? Muito obrigado. Até mais.